Olá, caros alunos. Aqui, seu professor J. Cantanhete, professor e policial penal no estado de Minas Gerais. Seu professor de lei de execução penal. Vamos dar continuidade na nossa última aula. Nós vimos do artigo 5º ao artigo 9º. E hoje nós vamos prosseguir nós vamos fazer o artigo 9A. Beleza? É um assunto muito importante, então abra aí a sua lei de execução penal no site do Planalto, que é o site mais atualizado que tem, beleza? Todo tipo de atualização aparece lá automaticamente. Então, para você não estudar com material desatualizado, digite aí Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84, e vamos aos estudos. No seu artigo 9A, diz o seguinte, caro aluno: é o condenado por crime doloso praticado com violência contra a pessoa, bem como crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Caro aluno, esse artigo 9A, ele é um artigo que ele não cai, ele despenca na sua prova, entendeu? Então, é algo que você tem que ter na sua mente. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 9A, você vai pôr isso na sua cabeça. Ele não cai, ele despenca. E geralmente, quando ele cai na sua prova, a questão vem te falando assim, ó: o condenado por crime culposo, tá certo ou errado? Não é por crime culposo, é por crime doloso, com violência e grave ameaça. Com violência grave à pessoa. A extração do perfil genético, ela é facultativa ou é obrigatória? Questão de prova também. Geralmente eles vão mudar o obrigatório por facultativo. Beleza? Qual o objetivo desse artigo 9? Esse artigo 9, o objetivo dele é simplesmente o seguinte: colocar o criminoso na cena do crime. Mas aí você fala assim: uai, professor, mas como assim? Uma vez recolhido o perfil genético, no caso de estupro, entendeu? Num caso de estupro, colheu o material biológico, comparou com o material colhido no estabelecimento prisional, deu certinho um material com o outro, você colocou um crime antes não solucionado, agora ele é solucionado. Por quê? Porque comparou o perfil genético do material colhido no crime com o perfil genético que está no banco de dados. Então você conseguiu solucionar um crime com base no banco de dados de perfil genético, beleza? Vamos seguindo. Para você fixar muito bem na sua mente, caro aluno, a gente tem que entender o seguinte: a identificação do perfil genético do condenado será obrigatória nos seguintes casos. Lembrando, primeiro caso: crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa. Homicídio, que mais? Homicídio, estupro de vulnerável, uma série de crimes que você pode encaixar aqui nesse artigo 9A, que pode ser solucionado através da identificação do perfil genético. Crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual, crime sexual contra vulnerável. Vulnerável não quer dizer que é só criança menor de 13 anos de idade, conforme a lei. Às vezes pode ter aqueles casos que
a pessoa é dopada. Então essa pessoa dopada ela fica vulnerável. Aí o agente maléfico usado pelo inimigo estupra essa pessoa e através da identificação do perfil genético você consegue solucionar esse crime, beleza? Vamos seguir? No parágrafo 1º diz o seguinte: a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observados as melhores práticas da genética forense. Ou seja, você não vai pegar o material biológico do preso e tratar de qualquer maneira, tá? Então, esse tratamento tem que ser um tratamento específico e dentro das normas de proteção de dados genéticos, beleza? O parágrafo 2º diz: a autoridade policial, tanto faz federal, estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Na sua prova, vai colocar lá que não precisa de autorização do juiz. E o teu parágrafo 2º diz que requer autorização do juiz competente para poder ter acesso ao banco de dados, beleza? No seu parágrafo 3º, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia. Cadeia de custódia, fazendo uma ligação com o Código de Processo Penal, é ali onde você vai colher, você vai transportar, você vai trabalhar todo esse material, colocar num banco de dados e posteriormente o que não servir vai ser descartado, beleza? De maneira que possa ser contraditado pela defesa, ou seja, você tem o perfil genético do acusado, mas você também tem a possibilidade de ter o contraditório e a ampla defesa, certo? No seu parágrafo 4º, o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Muito bom! Esse artigo 4º nos remete ao seguinte: a J. Cantanhede é aquele preso que cometeu um crime de homicídio, um crime de estupro, que já tinha sido condenado antes do pacote anticrime. O que acontece? Ele também será submetido ao colhimento do perfil genético dele, tá? Tem que ser colhido, a Polícia Civil vai colher e vai dar prosseguimento, vai encaixar esse cara lá no banco de dados de perfil genético. Porque se ele sair de lá, vamos supor, o cara que estupra, ele cumpriu a pena dele, aí ele sai do estabelecimento prisional, ele comete um outro crime, e nisso é colhido um material biológico na cena desse crime, e a gente tem ele no banco de dados, tem como você ligar o crime ao seu autor, beleza? Espero que tenha ficado muito bem esclarecido aí para os senhores. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para um único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizado a praticar as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Ou seja, caros alunos, a nossa amostra de perfil genético não pode ser utilizada para outro fim a não ser para identificar o criminoso em uma eventual cena de crime, beleza? Se a tua prova colocar que o perfil de banco, o perfil genético pode ser usado
para qualquer outra finalidade que não seja a elucidação de crime, você pode marcar que a opção está errada. Ela não pode ser utilizada para outros fins, a não ser para colocar o criminoso dentro da cena do crime, beleza? Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada de maneira a impedir a sua utilização para qualquer fim. Nós temos a lei de perfil genético e lá ela mostra os prazos certinhos, mas como não faz parte do seu concurso, a gente não vai entrar nessa demanda, beleza? Para você não estudar algo que não faça parte do seu concurso. Mas tem um período lá, depois que cumpre a pena, essa identificação de perfil genético, esse perfil genético ainda fica lá por um período bom, tá? A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizados por perito oficial. No seu parágrafo 7º está falando que é o perito oficial que vai realizar o laudo, beleza? Da amostra biológica. Agora, outra coisa interessante. Professor, o preso ele pode recusar-se a não fazer a identificação do perfil genético? Ele pode, mas constitui falta grave. Constitui falta grave. Então, para o preso, não é interessante a recusa, porque quando ele se recusa, ele comete falta grave. Aí vem uma série de medidas em desfavor desse condenado, beleza? Então, no seu artigo 8º diz: constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então é isso aí, caros alunos. Nós estudamos uma parte muito interessante da sua lei de execução penal, que é a identificação do perfil genético. Espero que tenha ficado muito claro para você. Forte abraço e bons estudos. Vamos para cima que a vitória é nossa.